Minha vida quebrou, fiquei quebrada, comecei a fazer Uber. Foi onde eu quebrei, eu falei, não quero mais isso pra minha vida. Ele perguntou na sexta, no domingo eu tava chegando aqui em São Paulo com meus R$15. Nossa. Sejam muito bem-vindos ao Master Podcast, um podcast onde líderes e empresários se encontram para falar sobre crescimento, posicionamento, mentalidade e construção de legado. Aqui você vai ouvir histórias reais de quem está construindo empresas, liderando pessoas e decidindo o futuro. Não apenas reagindo a ele, porque sucesso deixa pistas e liderança exige visão. Eu sou o Rafael Ramos e esse é o Master Podcast. E você que está chegando aqui no nosso podcast, eu já quero te deixar um recado. Clica no link para seguir esse podcast e também ativa o sininho, porque aí toda vez que a gente estiver contando uma história incrível aqui, você vai ser notificado. E bom, a nossa convidada de hoje chegou em São Paulo em junho de 2023 com R$15 no bolso. Trabalhou limpando quartos, lavando enxoval e cuidando de uma posada por 9 meses. Passou por perseguições, foi retirada de alguns lugares para ser posicionada em outro. E hoje, a Letícia Câmara está à frente da Le House, uma operação que só contrata mulheres improváveis, mulheres que o mercado não deu a oportunidade e em menos de 2 anos já faturou quase R$2 milhões. E carrega uma convicção inegociável. O Airbnb foi só o meio, quem fez foi Deus. Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Rafa. Nossa, você me definiu assim melhor do que eu mesma. Fico muito feliz em estar aqui hoje, Rafa, dividindo a minha história. O que Deus fez comigo, o que Deus tem feito até hoje, e eu não tenho dúvidas que é Ele. Então, obrigada pelo convite. Estou muito, muito, muito feliz. Como eu falei, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava estar aqui hoje. Há 3 anos atrás eu estava chegando em São Paulo com R$15 e hoje, quando eu olho tudo que Deus fez, tudo que Deus tem feito, não me restam dúvidas de que realmente é Ele. Não, eu imagino, eu já tive eu já tive a oportunidade de falar com você, de entender um pouco aqui a sua história. Antes de começar aqui, a gente estava conversando e assim, eu quero começar justamente que história é essa que você chegou em São Paulo com R$15 no bolso. Eu fico imaginando o que R$15 compra, né? Eu não consigo nem imaginar o que R$15 compra. Imagine chegar em uma cidade com R$15. Me conta um pouco desse momento aí seu. Então, Rafa, eu sou muito movida à obediência. O R$15 começou bem antes, né? Quando eu morava em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Eu tinha minha confeitaria lá, o Máquina Doce. E Deus falou para eu fechar essa confeitaria e ir embora para Balneário Camboriú, que eu queria muito gravar um curso de confeitaria. Meu sonho era viver trabalhando com celular. E aí eu fui para Balneário Camboriú, Deus falou para eu fechar uma loja que eu estava prestes a abrir, faltava mais ou menos uns 15 dias para inaugurar, e Deus falou, fecha. E eu falei, mas Deus, Ele fecha, não abre, não inaugura. E aí eu fui obediente, todo mundo falando que eu era louca, e eu estava realmente sendo. A sua loja era em Balneário? Era em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tá, perfeito. Então faltavam uns 15 dias para eu reinaugurar uma outra loja. Eu já tinha fechado uma menor e estava abrindo uma estrutura bem maior. Então Deus falou, não abre e vai embora para Balneário Camboriú. Eu estava com a estrutura toda montada já, a loja pintada, estava decorando, estava incrível. E aí eu fui obediente, não abri a loja, tive um grande prejuízo com isso, né, porque já estava tudo pronto. Fui para Balneário Camboriú. Meu sonho era trabalhar com o celular. Sim. Chegando lá, fui desobediente, voltei a trabalhar com confeitaria e com isso eu gastei todo o valor que eu tinha levado lá para recomeçar a minha vida. Aí nesse meio tempo, minha vida quebrou, fiquei quebrada, comecei a fazer Uber, aluguei um carro lá, comecei a fazer Uber. E aí nisso que eu aluguei esse carro para fazer esse Uber, comecei a ter assim como eu posso dizer assim, meu Deus, uma falta de perspectiva. O que eu vou fazer daqui para frente sendo Uber? Não tinha para onde eu crescer e eu sempre gostei muito de empreender desde criança. Eu empreendo desde criança. Sim. E o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais para onde crescer, eu tenho um carro para pagar, para eu fazer dinheiro. Então chegou um momento que eu só trabalhava para pagar o carro e para comer. Até que Deus me chamou para me batizar.
Foi daí onde veio toda essa transformação de vida. Então, Deus me chamou para batizar, foi muito específico. Ele mandou uma passageira me entregar uma Bíblia. E eu orei 3 dias antes. Eu falei, Deus, todo canto que eu chego está assunto de batismo. O Senhor quer que eu me batize? Eu não estou pronta para isso, não. Eu sou uma pessoa que gosta de festa. Eu tenho umas amizades que eu não vou deixar. Eu tenho uma vida que eu gosto. É aquela vida lá mundana. Aquela história, né? Tipo assim, não, eu sou assim, se quiser tem que me aceitar assim. E aí Deus falou, eu te quero desse jeito. Uau. 3 dias depois, uma passageira chegou com a Bíblia. Foi muito específico o meu chamado. Deus, ele fala comigo de forma muito clara. A passageira chegou com a Bíblia, entregou e falou assim, mergulhe fundo. O Espírito Santo te quer perto dele. Naquele momento, eu já sabia que eu tinha que me batizar. Então, mais ou menos uns dias depois, eu me batizei. E foi aí onde entra a história do R$15. Procurando lá um Airbnb para gravar o curso de confeitaria, conheci um anfitrião chamado Guilherme. Sou extremamente grata a ele por ter aberto as portas do Airbnb para mim. Então, através dele, eu vim para São Paulo cuidar de uma pousada. Eu comecei a ver que ele tinha uma vida tranquila com a família dele. Ele tinha uma bebezinha, na época, Manu tinha 6 meses. E eu comecei a ver que, tipo assim, a vida que eu queria era aquela. Eu queria uma vida tranquila, eu queria um dia poder construir minha família e viver naquela liberdade que ele vivia, fazer cardio na praia. Então, tipo assim, poxa, eu quero uma oportunidade. E eu ficava, Guilherme, me dá uma oportunidade, eu quero parar de fazer Uber, eu preciso de tempo para gravar meu curso. E eu encontrei ele procurando no Airbnb para gravar o curso. No final das contas, eu não gravei esse curso. Obediência. Total. Deus falou para não mexer mais com confeitaria. Eu só não sabia o que iria acontecer no futuro. E é interessante isso, porque eu entendo que às vezes a gente está tão focado e tão direcionado em um determinado ponto que até para a gente trocar e mudar é difícil se a gente não tiver obediência. Porque eu já passei por questões nesse sentido de ter que mudar e eu preciso deixar tudo. É difícil. E é difícil, porque às vezes, principalmente em momentos de dificuldade, você fala assim, cara, mas peraí, eu acho que se eu fizer, vou colocar aqui, né, meia dúzia de bolo aqui, eu não estaria passando por essa dificuldade. E é aí onde vem a decisão. Exatamente isso. E tipo assim, eu era grande na confeitaria, eu já dava aula. Eu tinha um Instagram que tinha 25 mil seguidores, eu tinha audiência na internet, tanto que eu coloquei lá em Balneário Camboriú e deu certo. Só que eu não queria mais aquilo. Sim. Mas não era eu que não queria, já era Deus me incomodando. Então, eu não tive paciência de continuar trabalhando com confeitaria. E aí foi onde eu quebrei. Eu falei, não quero mais isso para a minha vida. Fui chamada para ser sócia de um negócio local lá em Balneário. Eu entrei nesse negócio e foi aí onde, tipo assim, não, realmente eu não quero mais isso. Aí voltei para o Uber, né? E aí eu sei que quando o Guilherme abriu uma pousada aqui em São Paulo, aí eu falava, me dá uma oportunidade, eu vou até para São Paulo se você quiser. Sendo que eu sempre falava que eu odiava São Paulo. Eu não queria nem vir a passeio a São Paulo. Isso eu já estou 3 anos aqui. E aí Guilherme falou, você tem coragem mesmo de ir? Eu falei, ué, não tenho o que perder. Eu sou sozinha aqui, só tenho a minha cachorrinha Lua. Eu vou, só tem um problema, Guilherme. Eu não tenho dinheiro. Aí ele foi e falou assim, eu compro a sua passagem então, você mora na pousada e aí você vai ganhando um salário, na época era R$2.000, há 2 anos atrás, né? 3 anos atrás. Era R$2.000 o salário, você vai morar na pousada, você não vai ter um custo de moradia. Eu falei, tá perfeito, pode comprar a passagem. Quando é que você vai ler? Eu falei, eu só preciso entregar o carro, que no caso era no sábado. Sim. No domingo eu já posso ir. Ele perguntou na sexta. No domingo eu estava chegando aqui em São Paulo. Uau. Com meus R$15. Nossa! E por que eu tinha R$15? Porque ele me deu R$50 para eu comprar comida na estrada. Aí eu comprei a comida na estrada e sobrou meus R$15 lá. Então, eu cheguei na rodoviária TT extremamente perdida, desorientada com as coisas. E eu vi lá um montão de gente lá, de morador assim no chão. E já fiquei muito assustada e comecei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, né, aqui em São Paulo? Não, e eu larguei a praia e era meu sonho morar ali. Começou aquela crise de identidade. O que é que eu estou fazendo aqui? Não vale a pena, não sei o quê, é melhor fazer Uber. E começou, e eu não estava entendendo nada. Minha vida estava assim de cabeça para baixo, porque parece que depois do batismo, a nossa vida fica de cabeça para baixo. Todo mundo fala isso. Mas, na verdade, é Deus reorganizando a nossa vida, né? E aí eu sei que cheguei em São Paulo com meus R$15, né?
Comprei ali comida no mesmo dia, acabou o dinheiro. E aí começou, só ia receber dinheiro com um mês. E eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E minha família nem sabia que eu estava em São Paulo. Na cabeça da minha mãe, eu estava lá em Balneário Camboriú. Eu não falava nada para ninguém. Eu sempre... Os perrengues que eu estava passando era eu e Deus. Não preocupava a minha família. Já tinha saído de casa há um bom tempo também. E aí, quando eu precisava comer, jantar, almoçar, eu tinha que pedir dinheiro para o meu patrão, no caso. E aí ele mandava ali, sendo que, tipo, para mim estava sendo horrível. Toda vez que eu ia comer, pedir dinheiro para ele. E aí ele tinha um primeiro apartamento dele aqui em São Paulo, que quem limpava era o Gleison, que era sócio dele. Tá. E ele pegava condução todos os dias para ir limpar esse apartamento. E aí eu enxerguei a oportunidade de limpar o apartamento e pedir o dinheiro da condução dele. Entendi. Então eu falava, ô Gleison, quanto é que você gasta para vir limpar o apartamento? Eu gasto R$20. Ou seja, você não estava recebendo nada, porque ainda estava nesse período... E aí você foi limpar para ganhar só a condução. A condução. Exatamente. E aí ele falou... Coragem, eu vou te falar, coragem. E aí ele falou assim, é R$20. Eu falei, então me dá a sua condução, porque aí eu fico limpando. Eu morava do lado do prédio, eu ia a pé. Aí o que eu fazia? Eu morava num quartinho que era uma cama, um micro-ondas e uma TV. Aí eu pegava meus R$20, ia lá no Carrefour, comprava uma lasanha congelada. Aí comia metade no almoço, metade na janta. Nossa. Eu passei um mês fazendo isso. Meu Deus. Depois o Guilherme começou a pegar mais apartamentos. E aí, como eu estava cobrando R$20 lá da condução, ele falou, se você quiser continuar limpando pelos 20, tá perfeito. Sendo que, tipo assim, o pessoal cobra 120 para limpar um apartamento. Um trabalho escravo, né? Ali, né? Praticamente. Rafael, mas eu aprendi tanto. Nesse tempo eu aprendi tanto, porque assim, eu não sabia limpar a minha casa. Minha mãe tinha pessoas em casa que trabalhava para ela, limpava a casa. Quando eu saí de casa com 19 anos. Eu já tinha negócio, então já coloquei alguém para trabalhar também limpando a minha casa. Então assim, eu não sabia limpar uma casa. Como que você tratava isso até em termos de mentalidade mesmo? Porque imagina, né? 19 anos, a casa vem, né, de uma família que tem as coisas ali, que tem as pessoas que fazem. Aí você já empreendia, então, teoricamente, quando você começa a empreender, você já começa a ter um pouco mais de dinheiro, você começa a entender ali como que funciona a questão do dinheiro. E de repente você se vê num momento que, cara, você está trabalhando por R$20. Como que foi isso? Como que você lidou com isso? Como que Deus trabalhou isso no seu coração? Olha, Rafa, eu falo que foi Deus. Foi Deus quem fez tudo isso, porque Ele trabalhou muito a minha cabeça. Do tipo, eu vou te devolver tudo, filha. Deus falava assim, eu vou te devolver tudo. Você só precisa ser obediente, você vai aprender com isso aqui. Então, na época, Rafa, eu era limpando o quarto e muito feliz. Eu era muito feliz, muito feliz. Gratidão, sentimento muito de gratidão. grata, muito grata. E eu falava, pega mais apartamento, pega mais apartamento, pega mais. Até que o Guilherme chegou a 5 apartamentos, aí eu fazia os 100 por dia. O valor de limpar um apartamento, eu limpava 5 e feliz. Eu era muito feliz. Eu nunca vou apagar a gratidão que eu tenho pela porta que o Guilherme abriu. Porque o pessoal fala assim, não, você era escrava. Não era escrava. Eu estava feliz porque antes dele me dar a oportunidade, eu estava fazendo Uber. E eu passava 12 horas por dia dirigindo para, no final das contas, eu ficar com 100, 150 reais limpo no meu bolso. Limpando apartamento, eu tinha o dia inteiro quase todo livre. Porque, tipo, eu começava às 10 horas, quando dava 4 horas da tarde, eu já estava livre. Então, assim, com isso, eu aprendi muita coisa sobre limpeza. Eu desenvolvi a minha própria metodologia que eu aplico hoje na minha empresa. Eu entendi como que limpa um Airbnb para agradar um hóspede. Eu tomei muita avaliação negativa. O pessoal chegava e falava assim, eu não sabia que tinha que limpar um espelho. Na minha cabeça, o espelho se limpava sozinho. Aí a mulher uma vez chegou, uma hóspede, e falou assim, o espelho estava muito sujo e o box do banheiro estava molhado. Eu não sabia que enxugava um box, Rafa. Nossa. Aí eu falava que era a dona Dalva que limpava. Eu falava assim, tá bom, eu vou falar com a dona Dalva para limpar melhor, sendo que a dona Dalva era eu. Você. E aí eu fazia tudo. Nossa, imagina, mas vamos lá, vamos por partes, né? Beleza, passou essa fase, chegou, começou a limpar os apartamentos, começou... Em que momento ali desse que você fala assim, opa, tem uma oportunidade de negócio aqui? Em que momento que você olha e fala assim,
Cara, acho que tem um caminho aqui para voltar a empreender, ou em que momento Deus entregou isso para você? Nós já vamos voltar com conteúdo, mas eu quero te falar uma coisa muito importante. 70% das pessoas que assistem os nossos vídeos não seguem o nosso canal no YouTube. Então eu quero te fazer um convite. Comece a seguir e ative as notificações. Por quê? Assim você vai ser notificado de tudo que a gente faz aqui. E eu tenho certeza que as histórias que nós vamos contar aqui vão mudar a sua vida e a sua história. Olha, Rafa, o Guilherme ele enxergou em mim um grande potencial. E quando ele enxergou isso, ele falou assim, vamos ser sócio? Aí eu falei, tá. Aí eu trouxe uma pessoa do Nordeste, o Gabriel. O Gabriel começou a trabalhar com a gente limpando, e aí eu fui saindo um pouco da limpeza. Sendo que quando eu comecei a ser sócia do Guilherme, nós passamos uma perseguição juntos aqui em São Paulo. E Deus usou uma pessoa para falar comigo e falar assim, olha, você está passando essa perseguição, e era no campo do trabalho, né? Essa perseguição é porque você tem que sair dessa empresa e abrir a sua. Sendo que, assim, eu era extremamente grata ao Guilherme e eu rodava a empresa dele sozinha aqui em São Paulo. Ele continuou morando em Balneário e eu fiz acontecer aqui em São Paulo. Então, assim, eu não quis sair, eu não queria ouvir que isso era Deus falando comigo. Eu pensava assim, não vou abandonar ele, eu tenho ele igual um irmão e tudo. Até que a gente passou essa perseguição juntos, envolvendo processos na justiça, e tudo isso caiu sobre a minha vida. Foi horrível, foi a pior fase da minha vida, foi essa perseguição que eu passei lá atrás. E aí, quando essa mulher falou, Deus usou uma outra pessoa também para falar a mesma coisa comigo. Aí, quando foi mais ou menos por março, a perseguição começou em janeiro de 2024. Em março, aí eu vi que realmente a coisa estava ficando séria. Aí eu saí e resolvi começar mais uma vez a minha vida do zero. E aí eu não sabia o que isso iria virar. Na verdade, eu sempre vi que era um negócio bom, só que eu me sentia traindo o Guilherme se eu saísse da empresa dele para fazer isso comigo sozinha. Entendi. Mas aí é muito uma questão de estação, né? Porque Sim. Se você for olhar, a sua estação ali, então, estava encerrando e aí precisava se iniciar uma nova estação. Sim. Aí, nesse tempo aí, eu lembro que quando eu saí da empresa dele, eu tinha 3 imóveis. Que era o do Rafael, que eu falo que o Rafael é um pai para mim aqui em São Paulo. Até hoje, eu cuido do imóvel dele. E eu tinha mais 2 imóveis que eu tinha sublocado na época. Só que eu não tinha onde morar mais, porque eu morava pela empresa. Eu não tinha mais dinheiro. Mais uma vez eu fiquei sem dinheiro, né? Sim. Então eu recomecei, em um ano eu recomecei 2 vezes, 3 vezes. Nossa. Eu recomecei em Balneário e recomecei 2 aqui em São Paulo. Então, assim, essa época da minha vida foi, assim, extremamente difícil. Essa perseguição, ela me fez parar de ter fé em Deus. Eu não acreditava que eu estava passando por uma injustiça ou por uma perseguição sem ter feito nada. Então, tipo assim, fui caluniada, aconteceu inúmeras coisas. E aí, nesse período, outra pessoa também que me deu muito a mão foi a Neide, que também trabalho com ela até hoje, é uma mãe para mim. Rafael e Neide foram 2 peças extremamente importantes aqui em São Paulo para me encorajar. A Neide, principalmente, que é uma empresária grande aqui em São Paulo, ela tem um prédio, ela abriu as portas para mim e falou, se você quiser vir morar aqui, ó, tá aqui o apartamento, pode vir morar aqui. Sendo que eu já estava triste porque eu tinha saído da empresa, já tinha ficado sem moradia, e eu pensava assim, não, se eu for mais uma vez me envolver com trabalho, morar em trabalho, eu vou ficar sem casa, mais uma vez eu preciso fazer isso aqui dar certo. E aí foi quando eu comecei a ver o agir de Deus na minha vida novamente. Tá. Foi nesse período, porque na época eu tinha nome sujo, eu não tinha dinheiro para nada. E Deus, ele começou a abrir portas na minha vida que não tinha explicação senão Ele. Sim. Eu consegui alugar um prédio, que hoje é onde é a minha pousada, um prédio com 3 andares, são 10 suítes, sem ter dinheiro e com nome sujo. E aí já começando a Lê House. Já então começando a Lê House. Foi exatamente assim que começou a Lê House. Quando eu comecei a pegar esse prédio, foi quando Deus mandou chamar da Lê House. Tá. Que Deus falou assim, você é uma improvável. Você acabou de alugar um apartamento e um prédio com nome sujo e sem dinheiro. Qual é a explicação para isso, Rafa? Hoje...
recente agora, tentei mudar apartamento já com nome limpo, declarando imposto, e não consegui a aprovação no apartamento que eu queria. Milagre, né? Não tem explicação, Rafa. Por isso que eu acredito muito em Deus. Entendi. E nesse início, né, da Lighthouse ali, onde que veio o start? Beleza, você já tinha já sabia. Beleza, eu já trabalhei com a questão de Airbnb, já sei como funciona. Onde que veio esse insight para você? Quando eu passei por todo esse processo, né, eu estava no caminho ali, né? A perseguição ela durou de janeiro até setembro. Aí quando foi em abril eu consegui alugar esse prédio. E aí foi quando eu tive um chamado de que eu iria crescer muito. Foi onde eu comecei a fazer contratação. A minha primeira contratação foi a Fabiana, tá comigo até hoje também. Cheguei num café estressada, e aí o café embaixo da casa onde eu tinha acabado de me mudar, e aí falaram, e eu lembro que nesse tempo aí eu fiz um jejum, eu não aguentava mais quebrar a cabeça aqui em São Paulo com um colaborador que não queria trabalhar, mas hoje eu enxergo que era um processo, Deus estava me forjando ali, porque Sim. Era esse público que eu ia começar a dar oportunidades. E aí, nesse tempo, eu lembro que eu fiz um jejum e eu falei assim, eu fui específica, eu sou muito específica com Deus. Ele já me conhece, ele sabe a filha que tem. Eu falei assim, Deus, eu quero uma pessoa do Nordeste para trabalhar comigo. Eu quero que seja uma pessoa que pareça comigo, uma pessoa que queira realmente crescer, porque eu estou aqui para crescer. E eu quero que essa pessoa cresça comigo. Manda uma pessoa para mim do Nordeste. E eu fiz um jejum em cima disso. Apareceu a Fabiana. Quando eu consegui o contato da Fabiana, chegando no café, indicaram a Fabiana, Sim. né? E aí falaram, ela não tá aqui em São Paulo ainda, mas ela é do Nordeste. Caramba, eu pedi isso a Deus. Eu vou esperar essa mulher chegar então. E aí a Fabiana chegou do Nordeste mais ou menos uns 15 dias depois, eu não lembro ao certo. E aí foi onde eu fiz a minha primeira contratação. Quando ela chegou, eu estava muito doente ainda, mentalmente falando, e ela foi minha cura. Quando eu comecei a ficar bem, eu me arrepio toda falando disso, porque, tipo assim, quando eu lembro desse processo que a gente passou há 2 anos atrás, vai fazer ainda 2 anos, Sim. em maio isso, né? Quando eu comecei a ficar bem, Deus começou a falar comigo. E Deus começou a falar, você vai abrir uma empresa, vai ser só mulheres improváveis, você vai colocar mulheres que o mercado não dá oportunidade, você vai trazer um renovo para a vida dessas mulheres, você vai poder pagar salários que elas... Pelo estudo que elas têm, elas não vão ganhar em nenhum canto. E uma das coisas que Fabiana falou no início foi assim, eu só tenho até a 4ª série. Hoje a Fabiana é a coordenadora operacional que a gente tem. Tem até a 4ª série. Então, naquele momento, quando eu comecei a ficar bem, eu percebi que ela tinha me curado. Eu até falo para ela hoje que ela faz parte desse propósito. Sem Fabiana... não faz sentido, porque ela cura, ela tem esse poder. Sim. E aí depois a gente contratou a Cássia, em segundo lugar veio a Cássia, aí mais outra improvável. E nisso a Fabiana foi crescendo na vida dela também, foi se curando, foi melhorando. Hoje ela é outra pessoa, eu até digo que ela chegou na empresa, ela andava assim, hoje ela anda assim. Entendi. Ela tem postura. E aí depois veio a Cássia, mesma coisa. Tinha problemas, assim como todo mundo tem, todas nós temos problemas. Total. E aí depois veio a Bruna, e depois veio a Vitória, e a Sheila, e todo mundo entrando assim, que Deus vai apontando, ó, é essa. E quando que você percebeu, assim, cara, começou a dar certo, né? A partir de que momento, em que momento você olhou e falou assim, não, peraí, já mudou o cenário aqui. Uhum. Olha, Rafa, é uma boa pergunta essa, porque eu enxergo que desde o começo deu certo. Bom. Desde o primeiro momento. Só que eu percebo que da Fabiana até a Cássia teve um intervalo de tempo, que foram mais ou menos uns 5 meses, que esse intervalo foi para minha cura. Tá. Quando eu entendi que Fabiana tinha esse poder de me curar, eu entendi que, tipo assim, poxa, foi a companhia dela, foi as orações dela, ela é uma pessoa muito próxima de Deus também. Às vezes eu estava mal, ela mandava uma mensagem, Lê, orei por você ontem. E aí eu ficava bem. Aí eu falava, foi a oração dela que fez eu ficar bem. E aí eu entendi isso. Então, começou a dar certo desde o início, quando eu fui obediente e saí da empresa. Foi desde quando eu comecei a alugar o prédio com o nome sujo,
do Lírio, que é outro pai que eu tenho aqui em São Paulo também. Eu sou, assim, extremamente grata pela porta que o Deus Lírio foi abriu. colocando pessoas aí na sua trajetória. E, assim, eu vejo que Deus, ele mandou... A minha família é uma família muito grande, sendo que a minha família, ela nunca me ajudou. Eu cresci sem pai. Sim. Sempre foi a minha mãe para tudo. Saí de casa muito nova. Deus, ele sempre colocou pessoas desconhecidas para me ajudar. E por que Deus fez isso? Porque eu precisava ajudar pessoas desconhecidas. Então, eu já dei oportunidade para muita gente, tipo assim, muita gente que ninguém dá. Muita gente mesmo. Eu já dei oportunidade para usuários de crack. 2 vezes eu já fiz isso, não na Lay House, em outros negócios que eu tive. Eu nunca tive preconceito com isso, mas Deus que colocava isso no meu coração. Então, eu percebo que essa obediência, essa transformação, quando eu comecei a enxergar isso, Rafa, eu olhava para as pessoas e eu falava assim, a minha empresa, ela tem o poder de curar as pessoas. Ela pode ser uma pessoa viciada, ela pode ser uma pessoa que está com doença de depressão, uma pessoa que não se dá bem com a família, ela pode ter um casamento ruim, ela pode ter qualquer tipo de pessoa, porque a primeira pessoa fui eu. Sim. Então, assim, eu não olho nem currículo, eu Sim. converso com as pessoas. É interessante você trazer isso, porque a gente está falando aqui e você começou a contar a história da sua empresa e você começou a falar de pessoas e do cuidado com pessoas e do chamado, mas em nenhum momento a gente falou do que a sua empresa faz. Ah, verdade. Mas isso não é um ponto de atenção, não, sabe por quê? Porque, assim, isso mostra onde está o coração. O coração está nas pessoas. Então, assim, quando eu coloquei ali, né, no início, eu não, né? Eu vou até abrir aqui, né? Quem montou o texto inicial que você me elogiou é o nosso time, a nossa cópia muito aqui. Bom, muito bom. Parabéns, pessoal. Vocês estão, assim, excelentes. É óbvio que a gente senta, faz uma curadoria, né? Mas assim, o texto, né? Dai honra quem tem honra, né? Então, mas uma coisa que é interessante ali, que está no texto e fala da sua jornada, né? Que o Airbnb é só o meio. E aí, isso é muito interessante, porque eu tô vendo você falar e te escutando, e eu falo com muitos empresários o dia inteiro, toda hora. E toda hora tem alguém falando do produto, do quanto vende, do que e você trouxe algo diferente, você trouxe pessoas, e aí eu vejo que isso está muito linkado ao seu DNA de fato, a sua verdade. Então, assim, Deus te plantou neste lugar e você tem dado fruto, tem abençoado novas vidas, outras vidas. Mas está muito linkada. Como que a gente cura pessoas assim como eu fui curada? Pelo menos é o que você tem demonstrado e tem falado aqui. Eu queria entender um pouco disso. Como que é isso no dia a dia? E né? no trabalho, né? E no trabalho. Então, mas falando da empresa. A minha empresa, ela faz gestão de imóveis de temporada, o famoso Airbnb, né? E eu sou muito fiel ao Airbnb, porque Deus me deu todo um chamado para isso. Tem próximos passos ainda, tem promessas que não aconteceram, né? Deus me prometeu que eu seria embaixadora do Airbnb, sendo que eu não entendia essa promessa. E hoje eu entendo. Aí foi quando nasceu o Airbnb com um propósito. E por isso que o Airbnb é o meio, porque eu empreendo com um propósito. Por isso que eu me identifico tanto com o Piero, com a DTS, com todos vocês que fazem parte desse ecossistema. Porque a minha empresa, ela faz gestão de imóveis. Só que eu entendi o porquê que Deus me deu essa empresa. Porque assim, o que eu sei fazer é confeitaria. Sim. Eu sou boa com confeitaria, eu sou boa com doce, com fazer bolo. Eu estourei uma confeitaria com 21 anos. Então, tipo assim, pela matemática humana, eu tinha que estar estourando na confeitaria até hoje, sendo que, assim, foi Deus que me deu essa empresa. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o Airbnb com propósito e os Mulheres Improváveis, eu estimulo muito a minha equipe, amizade, família. Eu vejo todo dia nas câmeras, eu não vou tanto na pousada, elas estão lá todos os dias, eu trabalho mais home office. Todos os dias, 9 horas da manhã, pode olhar na câmera, tá todas tomando café juntas. Na minha empresa não tem fofoca,
não tem briguinha, não tem uma querendo passar a perna na outra, existe uma hierarquia muito bem alinhada, existe um respeito ali muito bem posicionado. Eu nunca precisei chegar na equipe e falar assim, por que vocês estão brigando? Nunca, nunca. Porque chegou na empresa, eu já falo que a gente é família. Nosso propósito aqui é levantar vidas, é trazer brilho de volta, é fazer uma pessoa que está mal se levantar. Ou seja, a própria cultura da empresa é uma cultura onde você tem um ponto de cura das pessoas. Então, para você curar, você precisa ser curado. Então, você está fazendo novas pessoas que vão curar pessoas, porque você está curando pessoas. Né? Então, isso é cultural. Né? Tem muita gente que, às vezes, o empresário, ele fica, cara, como que eu faço a cultura? E aí tem muita gente que pega um papel, escreve lá missão, visão, valores e fala e chama aquilo ali de cultura. Mas quando a gente para pensar o que é cultura, cultura é fazer o que cultura é continuar fazendo algo mesmo que o dono não esteja presente. E você trouxe um ponto assim, Rafa, eu sei que 9 horas está todo mundo sentado, tomando café. Rafa, mas isso cultura? Cultura não é só a reunião, não. Cultura são essas conversas. Cultura é como a empresa vive. Cultura é como esse colaborador se sente. Cultura é como que você transforma a vida dele, o porquê que ele trabalha. Qual é o propósito daquele trabalho. Então, isso é interessante você trazer isso, porque mostra que sua empresa tem uma cultura forte. Sim. E é engraçado que eu não sabia que eu estava fazendo uma cultura. Eu só era eu mesma. E aí, quando eu vim para a mentoria, né, para o Master 10X, foi quando eu, tipo assim, então isso é cultura. Porque assim, eu sempre fui muito boa em empreender, mas o administrativo eu sempre não tive essas expertise, né? Então, tipo assim, então eu tenho que definir uma cultura, um valor, uma missão, uma visão. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Foi quando eu vim para a mentoria e fui entendendo isso tudo. E aí foi quando eu vi que, tipo assim, eu já tinha isso, sendo que eu não sabia que era a cultura. E é interessante você trazer isso, porque toda empresa ela tem uma cultura orgânica. O grande problema é que na maioria das empresas a cultura orgânica ela é formada ali porque eu, Rafael, tenho um tipo de cultura, eu vou lá e coloco a minha, o fulano coloca a dele, o ciclano vai lá e coloca a outra cultura e vira aquela bagunça, ou seja, vira uma torre de Babel, né? Ninguém consegue, não existe comunicação ali. Mas um ponto que você trouxe aí, nós já tínhamos uma cultura, e é uma cultura que é a cultura do founder, né? Do fundador, da fundadora. E ali você já estava trabalhando o coração dessas pessoas que estavam trabalhando com você, essas pessoas já estavam tendo a vida delas mudada. Então isso é muito interessante. E até interessante isso, como que hoje, né, você olha e fala assim, cara, você falou, né, não um contrato por currículo, eu converso, eu leio o currículo, mas converso. Mas como que é isso no dia a dia, no sentido de pessoas que passam por você e transformam? Como que é isso para você? Você fala como que eu encontro elas, como que elas chegam para mim, não entendi. Não, no sentido de como que você olha para essas pessoas quando elas chegam. Então, a pessoa chegou hoje e está com a vida, muitas vezes, bagunçada. E vamos supor que ela fica uma temporada com você, fica 1 ano, 6 meses, mas ela sai com a vida mudada. Olha, como você Rafa, enxerga isso? Eu nunca demiti ninguém. Até hoje, quem entrou não saiu. Uau. E isso é bem difícil. É bem difícil. É bem difícil, principalmente porque eu trabalhei 2 anos de CLT na minha vida inteira e eu sei o quanto o fluxo de funcionário ele vai e vem, tipo assim, mas até então eu nunca precisei tirar ninguém da equipe, só vem e fica, vem e fica, vem e fica. Então, assim, hoje eu tenho, as mais antigas são Fabiana e Cássia, né, e eu consigo enxergar o quanto a vida delas já mudaram. A Fabiana, ela chegou do Nordeste já, começou a trabalhar comigo. Final do ano agora, eu fiquei muito feliz. Ela já comprou a casa própria dela. E na última reunião que a gente teve, eu até falei assim, tudo que eu consigo na minha vida, vocês também conseguem. Porque Fabiana chegou aqui, vai fazer 2 anos ainda, ela já conquistou a casa própria dela. Uau. Por quê? Porque ela quer crescer. E eu sempre falo, Lay House crescendo, todo mundo cresce. E eu levo isso a sério. O outro case que acabou de acontecer é da Cássia. Ela era uma menina que ela não tinha tanta fé em Deus, ela era mais puxada para o ateísmo.
E há 15 dias atrás eu vi ela se entregar para Jesus. Ela aceitou Jesus. Eu vou ver o batismo ainda, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, vi Fabiana também aceitar Jesus. Só tá faltando agora a Bruna. E já ela aceita também. Então, eu pesco vidas através da minha empresa. Uau. Então, tipo assim, eu vejo que quando a gente se alinha com Deus, não tem por que sair. Então, tipo, um colaborador começa ali, desviar um pouquinho ali do nosso propósito. Eu chego, sento com, tipo assim, elas são muito amigas, mas sempre você tem uma que você se identifica mais. Sim. Então, tipo assim, se eu vejo que essa daqui tá desalinhando aqui, tá dispersa, aí eu chego na que tem mais proximidade e falo, ó, o que tá acontecendo? Não, Lê, eu acho que é isso. E, tipo assim, como não existe uma fofoca na empresa, elas sabem que eu tô realmente perguntando aquilo ali pelo bem. Elas sabem que eu não tô fazendo aquilo ali para demitir ninguém ou para... Não. Legal. Então, eu sempre falo, ó, a gente é família. Então, a última pessoa que foi contratada, ela é sempre a mais ajudada. Hoje, a nossa última contratada foi a Bruna. Ela tá gestante agora. Então, a gente sempre fala, ó... eu vou poder falar isso aqui, porque como a surpresa é final de semana agora, ela não vai descobrir. Mas, tipo, sexta-feira agora, a gente vai todos pra praia e vamos fazer um chá surpresa pra Bruna na praia. Uau! Ela não sabe ainda e não vai ficar sabendo por causa do podcast. Porque... vai sair depois. Vai sair só depois, tranquilo. É sexta-feira. Então, tipo assim, eu falo. Então, tipo assim, poxa, você... Ela tem um bebezinho já pequeno, tem 23 anos, nunca me deu problema com falta. Elas não faltam. Elas são muito parceiras. Então, eu cheguei nas meninas ontem, eu falei, vamos sexta pra praia, vamos fazer um ensaio fotográfico da Bruna na praia. Ela, vamos fazer o chá, vamos comprar as fraldas, não sei o quê. Então, tipo assim, a gente é família, sabe, Rafa? E com isso, todo mundo tem problema, todo mundo tem defeito, vai ter uma época que uma vai estar em baixa, a outra vai estar em alta, e a gente vai se ajuda, e ora uma pela outra. E com isso a empresa ela só cresce. Legal. Só cresce. E olhando, né, para isso, né, assim, como que você se mantém todos os dias motivada? Eu sei que tem empresário é isso, né? São desafios diários, Sim. né? Como que é a sua rotina? Como que você se mantém focada, né? Eu queria que você trouxesse isso, porque tem muito empresário que passa por problemas e hoje eu vejo, né, o que você está trazendo aqui, Rafa, eu tenho uma empresa consolidada, uma empresa com uma cultura forte, né, então já cuidei de empresas grandes que a empresa não tem cultura e toda hora é um entra e sai de colaboradores e a pessoa, não, mas o que eu faço, né? É ter esse olhar para pessoas, né? Uhum. Só que isso para o empreendedor, para o empresário também tem um preço ali no sentido de preparo, né? Então, como que você faz isso? Olha, Rafa, eu falo que é difícil. É muito difícil. Se eu não tivesse com Deus do meu lado nesse chamado, eu acho que eu já teria desistido. Porque, assim, eu vejo que quando você tem um chamado muito grande, que envolve transformação de vida, você é muito atacado no mundo espiritual. Então, toda hora eu vejo que eu recebo muitas setas do inimigo para me paralisar. Sim. Toda hora ele tenta. Já teve muitas vezes que eu pensei em desistir desse projeto, porque não é fácil. Não é fácil. E aí parece que quando eu penso em desistir, ou quando eu dou uma desanimada, aí acontece alguma coisa, como por exemplo o Cássio ter acabado de aceitar Jesus. Aí me dá uma... acende novamente, né? Aquela... Nossa, é isso, só falta mais um aceitar Jesus. É para isso que eu tô aqui. E aí me dá um gás, assim, Aí pronto, aí eu começo a me levantar novamente. E é sempre assim, eu vejo que Deus, ele sempre manda uma virada, assim, sempre quando eu tô desanimando, aí agora eu já tô entendendo. Quando eu tô desanimando, vai ter uma virada nova. É uma mudança de estação. É. Então, eu acho que o que me mantém de pé, viva, o que me faz todos os dias acordar e falar assim, eu tô no caminho certo, eu quero continuar aqui, é ver a transformação na vida delas e na minha também. Porque, como eu falei, há 3 anos atrás eu estava limpando o quarto. Eu não imaginava estar aqui hoje no escritório do Piero, que eu sequer sabia quem era, até ir para o Nitro, que foi um chamado de Deus também, foi um chamado de Deus entrar na mentoria, foi um chamado. Então, tipo assim, não é fácil, mas eu vejo que Deus, ele me dá esse combustível todos os dias para que eu consiga. Legal. E até pegando esse gancho, né? Você falou do Nitro, falou da mentoria.
Eu sei, você trouxe, né? Rafa, nem era para eu estar no dia do Nitro. Como que foi isso? Como que foi esse encontro com a DTS, com o Nitro e posteriormente com a mentoria? Então, essa é outra história de chamado também, né? Eu ia para um outro evento, era um movimento de mulheres, e como meu chamado é com mulheres, eu pensei, vou ir lá aprender, né, com mais mulheres e tudo. E faltava 2 dias pro evento, até que eu vi um anúncio do evento do Pinheiro, do Nitro, né? Aí alguma coisa falou assim, vá nesse evento. Aí eu vi lá, empreender com propósito, eu falei, nossa, que interessante, eu nunca vi algo desse tipo. Um evento onde fala sobre empreender com propósito, é isso que eu quero, é isso que eu faço, isso tem a ver comigo. Eu vou ir lá. Só que aquela voz ficava assim, não, mas eu já comprei o ingresso do outro, e não foi um ingresso barato, e aí eu vou perder o ingresso. Tentei reembolso, não consegui. Eu falei, meu Deus, não, é loucura. E aí no final das contas, Deus falou, vá, e aí eu fui. Passaram 3 dias muito ricos de conhecimento. É um evento que, tipo assim, vale cada centavo investido. Eu fiquei com a cabeça muito, muito, muito cheia de muita informação. E eu, meu Deus, por onde eu começo? Eu tive muito insight. O Piero, muito bom, né? Cada pessoa que ele botou em cima do palco, tipo assim, muito insight. Até que eu fui pro meio do mato para pegar e esvaziar a minha cabeça com tanta informação. Saiu do Nitro e foi pro meio do mato para esvaziar. E aí eu, no último dia, que foi quando eu decidi entrar na mentoria, né? Deus falou pra mim assim, eu tenho essa escrita, qualquer dia desses aí eu vou trazer pra vocês verem. Eu tava lá com o meu caderno que eu faço as minhas escritas com Deus, né? E eu lá no evento e eu, nossa, que vontade de entrar nesse ecossistema, é isso que eu quero pra minha vida, isso condiz. Mas aí eu pensava, não, mas aí o financeiro, não tô podendo, não é meu momento ainda. E Deus falando, entre, eu vou fazer dar certo, entre, e eu ali ainda reagindo, né, tipo naquela... Aí eu comecei a fazer minhas condições com Deus. Eu tenho isso. Deus, tá bom. É o seguinte, a mentoria é esse preço, a forma de pagamento que eles falaram lá é essa. Eu cheguei a pegar o contrato, levei para casa, fiz minhas orações lá com Deus, eu falei assim, Deus, eu entro, mas eu vou dar essa condição, se eles aceitarem, eu vou entrar. Aí não, mas não basta só essa não, vou colocar uma outra condição. Tem que pagar assim, tem que ser assim, eles precisam aceitar isso, e eu comecei minhas condições com Deus, né? Aí eu cheguei lá no último dia, aí cheguei lá no pessoal do financeiro, que na época eu não conhecia ninguém, então não sei com quem que eu falei. Sim. Aí eu falei, e aí, como é que é? Aí ele falou lá as condições, eu falei assim, não posso. Mas eu tenho uma contraproposta. Eu posso nessa condição aqui. Aí ele falou assim, faz o preenchimento da ficha, que aí a gente vai analisar a sua proposta e aí a gente entra em contato. Eu falei, eu vou pensar. Saí com o meu... Voltei pro evento. Eu não preenchi, fui lá falar de novo com Deus. Voltei, isso o Nitro rolando, e eu lá, conversando com Deus, eu vi no Pinheiro, e o financeiro aqui do meu lado, e aí eu voltei lá pro meu canto. Quando eu voltei lá pro meu canto, aí foi quando veio a escrita. E a escrita era exatamente assim, filha, entre na mentoria, eu vou te honrar. Uau. Faça o que você sabe fazer de melhor, que é entregar resultados, porque você vai subir no palco como um case de sucesso. Uau. Quando eu vi aquilo ali, aí eu olhava assim, eu falava, acho que eu escrevi isso aqui, é coisa da minha cabeça. Só que é assim que Deus fala comigo. Sim. Aí quando eu escrevi isso aqui, parece que me deu um gás assim, eu levantei, fechei meu caderno, peguei a ficha, preenchi, entreguei lá na mão do pessoal lá que estava fazendo o financeiro lá da venda, do time de vendas, né, desculpa. Sim. E aí quando eu entreguei lá o papel para ele, aí eu falei, bom, fiz minha condição, falei como que eu podia fazer o pagamento, vou ficar sossegada. Se Deus me prometeu isso aqui, Ele vai cumprir. Sim. Quando foi no outro dia, eles entraram em contato comigo, falando que minha proposta tinha sido aceita. Uau. Aí eu, meu Deus, e agora foi Eu vou te falar que não é fácil, não, viu? Dobrar aqui o pessoal é complexo. Exatamente. Aí eu, meu Deus, a condição que eu dei, tipo assim, não tinha possibilidade. Sim. E aí eu vi mais uma vez Deus agir em minha vida com as condições que eu faço com Ele. Uau. E aí, quando foi no evento que a gente foi agora 3 semanas atrás, sim, né? Eu já subi no palco. Aí, quando eu subi naquele palco, aí Deus falou assim,
foi antes do que você imaginava, a promessa que eu te fiz. Uau. E ainda teve o plus do podcast que tá aqui agora. Aí eu falei, Deus vai direcionando, Sim. né? É interessante você trazer isso, porque assim, o Nitro, ele de fato, eu falo que o Nitro, ele é como se fosse um portal de um novo tempo, né? Vamos dizer assim. Completamente, Rafa. Porque eu também tive a minha vida mudada dentro de um Nitro, né? Então, já contei essa história aqui algumas vezes, não sei se contei no podcast, mas enfim, quem é da mentoria e se você quer saber qual é a minha história, você preenche o cadastro aí embaixo, aí vem pra mentoria, eu te conto com a minha história. Você não fala... Ou você vai lá e vê os outros. Eu quero saber. Você vai lá e vê os outros episódios. Mas, eu fiquei curiosa agora pra saber toda essa história. Eu vou te contar a minha história. Não vou contar aqui, depois vou contar podcast. Depois do podcast, porque eu vou deixar esse ponto aqui. Mas assim, eu também tive a minha vida transformada e mudada dentro do Nitro. Uhum. Eu falo que o Nitro, ele é de fato um portal, algo que Deus entregou para o Piero, onde as pessoas encontram Deus e Deus encontra as pessoas. Sim. Fora de um ambiente natural, né? Porque na cabeça do homem ela vai achar Deus ali dentro da igreja, vai achar Deus num quarto apenas de oração. Não estou falando que não, você vai achar Deus nesses lugares com certeza. Sim. Mas algumas pessoas, Deus vai pegar ela ali dentro ali. Eu estou indo para um evento empresarial e aí alguma coisa vai acontecer, vai falar de propósito, tem algumas pessoas, né, que são de renome, que tem uma história, que vão falar lá, vou pegar um insight, vou pegar um código, e aí você vai lá e você encontra Deus trabalhando de uma forma muito grande, diferente na vida das pessoas ali dentro. E uma coisa que me chamou muita atenção, desculpa interromper, Sim, que você falou agora desse chama, né? Uma coisa que chamou muito a minha atenção e que eu já saí transformada desde então foi o fato de dizimar. No final do evento, o Piero, ele faz um movimento muito lindo, ele com a Raquel, né? Onde ele convida os empresários a realmente chamar Deus de sócios. Sim. E começar, de fato, a dizimar, levar a sério isso. E desde então eu comecei a dizimar, foi do chamado do Piero. Uau. E eu pude perceber o quanto é mágico dizimar, porque realmente quem fez tudo na minha vida não foi eu, foi Deus. Então, assim, o pessoal fala que eu estou dando dízimo, você está devolvendo o que Deus te deu. Então, isso foi assim, né? Nossa, isso que o Piero fez, o Piero fez lá no último dia de evento, foi incrível na minha vida e isso com certeza mudou completamente o meu percurso de vida e desde então comecei a crescer assim ainda mais. É sobre princípios, né? Então, o Piero traz muito essa questão do princípio, da sabedoria. Antes de começar aqui, você trouxe algo muito importante, que é, Rafa, eu entendi que o meu caminho é a obediência. Então, se eu obedecer, se eu cumprir os princípios aqui, sim, A, B e C, as coisas vão ir bem. E isso é uma verdade no mundo espiritual, no sentido de que, de fato, é sobre princípios, não é sobre ações individuais, não, é sobre princípios, né? Então, isso é muito importante, esse ponto. Eu vejo que o Nitro, ele traz muito disso, ele ensina princípios espirituais, ele traz princípios de negócio, ele faz a gente sair com a cabeça cheia e precisar de uns 2 dias sem falar para poder viver ali, voltar. Então, é um movimento muito importante, né? E eu quero te fazer um convite, né? Em maio, nós teremos o Nitro Private Edition. Acho que eu falei certo. E esse Nitro vai ser um Nitro diferente de todos os outros, né? E por que esse Nitro vai ser diferente? Esse Nitro vai ser uma edição privada para 300 empresários estarem lá, além dos nossos empresários de mentoria, mas 300 empresários que estarão lá recebendo um direcionamento para os próximos 10 anos de negócio. Então, se você quer estar no Nitro, se você escutou aqui o que a Letícia falou, o que eu trouxe, e quer viver isso, vai ter um link aqui em algum lugar, embaixo nesse vídeo, que você pode se inscrever, falar com o nosso time, e eu tenho certeza que a sua vida vai ser mudada nesse Nitro.
Eu não tenho dúvida disso. É isso aí. Aí, ó, tem uma pessoa aqui. E é interessante isso, né? Porque eu vejo e eu recebo pessoas que falam, cara, minha vida mudou no Nitro, a vida do meu casamento, a vida da minha família, a vida dos meus negócios mudou ali. Por quê? Porque ali eu tive uma reconexão com o meu propósito. Sim. E até mesmo falando de propósito, né? Qual é o seu propósito além da Le House, além de tudo que você trouxe aqui? Para onde você está olhando, Letícia? Olha, Rafa, eu vejo que desde criança eu sempre gostei de negócios. Eu amo negócios, eu amo empresas, eu amo empreender, eu amo pessoas terem a vida transformadas. Então, o meu propósito de vida é com mulheres, né? Eu enxergo que é com mulheres, é levar transformação na vida dessas mulheres. Então, seja no trabalho, seja na rua, seja na minha casa, seja onde eu ando, eu percebo que eu sempre me conecto com mulheres. E independente do momento de vida que ela esteja, e apesar de eu ser muito nova para a bagagem que eu já carrego, eu vejo que o meu propósito é levantar mulheres para Deus, é pescar mulheres para Deus. Então eu percebo que, tipo assim, mulheres de, sei lá, 50 anos, 40 anos, mais maduras, mais avançadas do que eu, elas param para me ouvir e eu consigo mostrar para elas que o caminho e a direção é Deus. Não tem explicação para isso. Então, o meu chamado de vida é levantar mulheres para Deus. Uau! E me fala uma coisa, você já tem algo referente à educação, a mentorar mulheres, a ensinar o que você faz? Você tem algo nesse sentido? Tenho. Eu, abril de 2024, Deus me deu uma direção para eu escrever o livro, que é o Airbnb com propósito, como Deus transformou minha vida, e o meio foi o Airbnb. Então, lá eu conto um pouco da minha história, né, que é como eu dividi aqui com você agora, e mostro também 4 formas de fazer renda com Airbnb sem ter imóvel. E aí, em abril do ano passado, foi quando Deus me deu o chamado para eu gravar o curso. Eu acabei de fazer o lançamento desse produto no digital, né, que também se chama Airbnb com propósito, como Deus transformou minha vida, e o meu foi Airbnb. Então, aí eu conto ali, eu mostro como a pessoa ativa a fé dela, eu encorajo a pessoa para entender que, tipo, da mesma forma que eu consegui prosperar com R$15, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa, ela estando alinhada com Deus, ela vai fazer a vida dela fluir. Ela sendo uma pessoa generosa, ela sendo uma pessoa... Porque as pessoas, elas confundem generosidade com dinheiro. Sim, não. Total. Generosidade não é só sobre dinheiro. As pessoas falam, tipo... Como que é o nome da... A Tamires veio aqui agora e nos trouxe água. Ela foi generosa sem precisar dinheiro envolvido nisso. Então, eu falo muito para as pessoas, generosidade. E isso muda completamente o percurso da sua vida. Quando você entende que você está aqui para servir, você prospera. Então, eu ensino isso no curso e, em seguida, eu falo as 4 formas que as pessoas podem fazer renda com Airbnb sem ter imóvel próprio, porque eu não tenho nenhum imóvel próprio. O marco dos 2 milhões, que estamos chegando agora em abril, é sem ter imóvel. Eu não tenho nenhum imóvel próprio ainda, mas eu quero, sim, construir uma base de imóveis próprios também, e vou construir. Amém. Tem 3 chaves que você falou aqui ao longo do podcast, que eu fui não anotando aqui, mas que me chamou muita atenção. Que é a generosidade, que é a que você acabou de falar, a do serviço e a da gratidão. Sim. Se quem está nos escutando, se você chegou agora, vamos supor que você pegou esse vídeo pelo final, se você alinhar generosidade, serviço, que é servir de coração, sim, e ser grato, o céu vai mover em seu favor. É isso. Porque isso é sobre reino. Uhum. O Pierre, ele traz um contexto de que o grande avivamento, né, ele é um avivamento que vai acontecer nas empresas. Sim. E o que você trouxe, o que você vive, o que você fala e o que você prega, e eu não estou falando só do que você falou, mas de como você vive de fato, porque Sim. a gente conhece quando é algo montado, enfim, não. O que você está trazendo aqui, você está pregando com a sua vida. Sim. E assim, você não elencou esses 3 pontos, mas se eu pudesse resumir a nossa conversa em 3 pontos, seria esse.
serviço, generosidade e gratidão. E honra. E honra. Honra, eu acho que é muito importante quando a gente honra as pessoas. Tipo, eu já falei muito da DTS. Uau. As pessoas falam, eu quero essa mentoria. E eu vou e falo, o movimento do Piero é assim, é assado. Ele vê dessa forma, ele enxerga um propósito no servir. Não tem Eu acho que a honra é outra coisa também que, assim, Uau. eleva Mais uma chave muito as aí. pessoas, né? Mais uma chave aí. É isso aí. Eu gosto muito de honrar as pessoas. Sim. Algumas pessoas dessas que eu citei aqui são pessoas que já nem estão mais no meu caminho, mas eu continuo honrando cada nome que fez parte da minha jornada até aqui. Sim. Mesmo sem, às vezes, eu nem ter mais contato, isso da minha vida inteira. Tem muitas pessoas que eu honro até hoje, essas pessoas nem sabem, essas pessoas muitas vezes não têm mais contato comigo e eu honro mesmo assim, Uau. independente. Se acontecer uma coisa boa, uma coisa ruim, as coisas ruins que acontecem não podem anular as coisas boas. Então, independente, se eu sair magoada, se eu sair feliz, eu honro aquela pessoa pelo positivo que ela plantou na minha vida. Eu vejo que isso também muda a chave. Uau, show, é isso aí. Bom, a gente já voou o tempo aqui, Caramba, né? Já voou o tempo aqui, chegando ao fim. Mas antes de terminar, tem duas coisas que eu sempre falo aqui, né? E a primeira é que eu quero que você deixe um recado para Letícia do futuro. Nossa. E que você deixe uma mensagem para Letícia do passado. Tá. Então você vai olhar para aquela câmera e vai falar isso. Caramba, Eu falei que tinha uma pergunta final, né? Caramba, essa ele pegou de surpresa. A mensagem que eu diria para a Letícia do passado é parabéns por ter sido tão corajosa. Uma menina, sai de casa com 19 anos, então uma menina que foi muito confiante em Deus, que seguiu o caminho que Deus mostrava, né? Então, muito persistente. Não, nada, uma pessoa extremamente destemida. Então, eu sou uma pessoa muito corajosa, não tenho medo de nada. Então, eu diria parabéns para a Letícia do passado por ter tido tanta coragem de enfrentar o mundo com tanta adversidade e tantas pessoas falando que iriam dar errado. E para a Letícia do futuro, eu diria parabéns também. Parabéns também, mas dessa forma um parabéns diferente. Um parabéns por ter sido obediente a Deus, por ter seguido princípios, porque a Letícia do passado ela não tinha essa visão de princípios. A Letícia do presente ela tem, então a do futuro com certeza vai ter ainda mais. Então diria parabéns também. O movimento está só começando, somos apenas 2 anos de empresa, já somos uma família com 6 mulheres. Então, para a Letícia do futuro, eu diria parabéns, porque com certeza esse programa, esse movimento, ele já está com certeza maior. Não tenho dúvida disso, que daqui 5 anos, 10 anos, o Mulheres Improváveis dentro da Lay House vai estar com pelo menos aí umas 30, 50 mulheres sendo transformadas em nome de Jesus. Amém. Show. E a segunda é, o que você diria para a pessoa que está chegando em São Paulo hoje com R$15 no bolso? Eu começaria com boa sorte. Porque não é fácil. Aqui é literalmente a selva de pedras, mas eu acredito que a selva de pedras ela também foi criada por Deus. Eu vejo que São Paulo ela é uma cidade muito próspera, muito cheia de oportunidade. Para quem quer fazer dar certo, dá certo. Então, eu diria para você ser verdadeiro, porque eu cheguei com R$15, uma mala e um sonho, eu falo isso para as pessoas, e com a minha verdade. Então, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nome limpo, eu não tinha ninguém, eu não tinha família, e aí eu só fui verdadeira com as pessoas que apareciam no meu caminho. Então, quando eu fui alugar o prédio, eu fui verdadeira. Não tenho dinheiro, tenho nome sujo, não tenho fiador. Se você quiser, eu vou trabalhar. E aí, você acreditando na minha palavra, eu vou fazer dar certo. E assim eu fiz. Então, eu diria primeiramente, boa sorte. Coragem, não desista, porque eu já vi muita gente desistir de São Paulo. Não desista. O primeiro ano é muito difícil. O segundo, ele já dá uma aliviada, no terceiro você vira. Eu vi que esse é o percurso esse foi o trajeto que eu andei
e que todas as pessoas que eu conheço me falam a mesma coisa. O primeiro ano muito difícil, o segundo aliviou, o terceiro eu virei. E aí, o terceiro eu não posso mais falar porque eu vou fazer 3 anos aqui. Então tá vivendo, né? Não tenho ainda muito o que falar, Legal. mas daqui uns anos a gente sabe. Show. Letícia, eu quero te agradecer muito por essa conversa. Foi incrível escutar um pouco da sua história aqui. Tenho certeza que você voltará aqui muitas vezes. Em nome mais de Jesus. vezes, tenho certeza. Acho que é só o começo dessa trajetória. Fique à vontade para compartilhar as suas redes sociais, como as pessoas te acham, como elas compram o seu livro, enfim, esse espaço é seu. Então, hoje eu tenho apenas Instagram, porque eu nunca precisei fazer comercial. Deus, ele sempre foi meu comercial. Só tenho Instagram pessoal mesmo, que lá onde eu divulgo o Airbnb com Propósito. É um projeto novo ainda, né? Acabou de ser lançado agora em janeiro. E é Letícia Câmara, Letícia com Y no segundo I. Então, Letícia, no Cia é um Y, Câmara. Pronto, não tem mistério. Perfeito. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rafa, e espero realmente estar mais vezes aqui. Vai estar, e vão vir muitos palcos ainda para subir como case de sucesso. E vocês não só como case, mas para você contar a sua história, eu tenho Amém. certeza. Vocês são muito parte desse processo que eu tenho vivido, né? A minha empresa está sendo completamente transformada também. E só gratidão a todos vocês da DTS, ao Piero, que é obediente em seguir com esse chamado. Eu tenho certeza que isso aqui também é só o começo. Sim, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. E você que acabou de escutar essa história incrível aqui e quer fazer parte desse ecossistema, quer entender o que é a DTS, quer entender o que é a Master 10X, nesse vídeo também nós teremos o link para você se inscrever e falar com um dos nossos consultores para te explicar como que é esse movimento. E quem sabe a sua história não seja a próxima que eu vou contar aqui. Até mais!